Vamos lá, meus queridos, Agnaldo, Osvaldo, Riquelme, Simone, Rayane, Geiciane, Geicilane, Evelyn, Yasmin, Sheilane, nosso querido Caio, aí o outro nome aí que colocaram de Prito, como é? De cima aí, meu querido diretor, eu não esqueci o nome, lá em cima lá do YouTube, Amanda, Emily, esse nome ali, é de Cripto, rapaz, cada nome que se viu na minha vida, viu? Vitória Freitas, Luzia Carvalho, Alano Alves e professor Vili Matos, para todos vocês, vamos focar aqui, meus queridos. Vamos lá, Caio, vamos lá, Caio. Vamos focar aqui em ética. Vamos lá, meu querido diretor, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Meus amados alunos, e as mídias sociais, professor, as mídias sociais, nós vamos falar da segregação das mídias sociais. Veja aí, gente, a regime de segregação racial implementado na África em 1948 a 1994. Vocês estão vendo aí? Segregar significa separar. Nos Estados Unidos tinha também a mesma coisa, um lado dos brancos e um lado dos negros. Lá nos Estados Unidos tem até um bairro só de negros e um bairro de gente branca. O pessoal chama assim, né? Eu me sinto até desconfortável de falar assim, mas existe. Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Que ele mora em Brooklyn. Brooklyn meu diretor. Todo Mundo Odeia o Chris. Não assistia não, né, meu diretor? Brooklyn. Olha só, meus queridos. Aí tinha Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele morava num bairro, né, isso, diretor, de gente negras. Só negros. Por causa disso, professor, por que existiu isso? Porque existiu nos Estados Unidos a segregação. A segregação é um bairro, né? Isso, meu diretor, aí bairro de gente negra, né? Um bairro. Olha só, por que existiu esse bairro, gente? Por causa que houve a segregação, a separação, o isolamento social. Isso aconteceu. Então, grupos que são alvo de preconceito costumam ser isolados, segregados, de alguma forma. Pessoal aí de Ribeiro, do Piauí, Salinas, vocês já presenciaram algum tipo de discriminação, preconceito? Já presenciaram, meus amados alunos? Ou não? Aí na sua cidade, algum de vocês já presenciaram algum tipo de preconceito? Fala aí pro tio. Quero saber de vocês. Já presenciaram? Ou não, meus amores? Já presenciaram? Quero ouvir de vocês. De alguma forma. Hein, pessoal do Ribeiro, Piauí, Salinas, quero ouvir vocês. Quero ouvir. Vocês já presenciaram? Se sim, vocês fizeram algo a respeito? Tentaram fazer algo a respeito? Tentou, de alguma forma, impedir ou ficaram em silêncio? Eu quero saber. Ah, professor, impedi. Quero saber de vocês. Nada. Nada. Mas importa agora. Porque fui embora. Toninho do Brás, rapaz. Toninho do Brás. Gente boa. Toninho do Brás. Vamos lá, vamos lá.
Ninguém? Beleza, meus queridos. Tô vendo aí que os meus queridos alunos estão tímidos na participação da aula de hoje. Então, gente, segregar significa separar, isolar, certo? Então, vamos passar aqui a aula, certo? De uma maneira bem simples, para que vocês possam entender este assunto de maneira bem simples, né? Fazer com que vocês entendam. Bem simples. Vocês entendam. Bem simples para que nós possamos entender estes assuntos. Maravilhoso. Certo, meus queridos alunos? Eita, meu povo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Ninguém quer participar? Vamos para frente. Exclusão, professor. Eu queria fazer um empréstimo. Como é que você quer fazer um empréstimo nesta idade? Não vai ter nem dar tempo de você pagar. Eita, pesado esse daí, ó. Discriminar a pessoa idosa é crime, gente. De acordo com o Tribunal de Justiça, ou o STF. Entendeu? Ah, como é que você vai fazer um empréstimo se não vai ter nem tempo de você pagar? Exclusão social. Designa o processo de afastamento, privação indeterminada. Ave Maria, você chega para comprar um carro, meu diretor. Um vizinho meu é mecânico. Ele é mecânico e ele ganha muito dinheiro. Tu sabe que mecânica de carro ganha dinheiro pra caramba. Se o cara souber trabalhar direito e for muito bom no que faz, ele tem cliente, o Maurício. Né? Ele tem até uma mecânica ali perto do Hospital do Buenos Aires, aqui em Teresina. Mecânico Maurício. Ele estava precisando de comprar um carro novo, ele estava sem tempo. Aí, como meu dia é o horário que ele almoça, e teve um tempinho de 2, 3 horas para ele ir na concessionária. Ele estava com 70 mil reais no banco. Ele ia dar de entrada num carro e parcelar o resto. Aí ele foi lá, um chinelão, bermuda, todo sujo de graxa, só a mão que estava lavada. Mas a roupa estava meio suja, ele preferiu não... Porque ele ia só lá fechar o negócio, que ele já sabia qual o carro que ele queria. Aí ele entrou nessa concessionária X, que eu não posso dizer o nome, questões de preservação e ética. Aí meu diretor, ele chegou lá e disse que ninguém encostou para perguntar assim se ele nem queria um copo d'água. O cara foi olhando ele de cima para baixo, com aquele olhar de discriminação. Aí eu lá vou falar com aquele cara. Olha aquele cara ali olhando aquele carrão, querendo comprar. Oh, meu Deus do céu, aí vai comer muito feijão para comprar um carrão desse aí. Aí ficou, né? Ele ficou ali, olhando. Aí ele só disse assim, ei, ninguém vai me atender nessa bodega aqui, não. Desse jeito, ele deu um grito lá. Ô, senhor, desculpa. Sei o quê? O senhor quer... O senhor tá querendo o quê mesmo? Ah, quero comprar um carro. É comprar um carro? O senhor, como é a forma de pagamento que o senhor quer comprar? À vista. Se for, quanto é o carro? Não, esse carro aqui tá 70. Pois eu tenho 70 mil. Aí todo mundo ficou olhando para ele. Ixi, Maria, esse daí deve ser traficante. Isso é discriminação. Ele disse que olharam para ele como se ele fosse traficante. Primeira pergunta, o senhor trabalha em quê? Não, eu sou mecânico. Ah, tá. Pronto. Ele passou 5 anos juntando dinheiro, meu povo. 5 anos para poder comprar um carrinho. Então, gente, cuidado para não discriminar as pessoas, tá? Existe discriminação por vários tipos. Por exclusão cultural e ética, que é direcionada a minorias como a comunidade indígena. Por exemplo, eu sigo uma indígena, eu gosto muito dela. Sou apaixonado por ela, viu, meu diretor? Vai ser indígena. A Ituparã. Eu não sei o nome dela. É engraçado o nome dela. É, que é o nome bem indígena, porque não sei escrever. E daqui a pouco eu te mostro no Instagram. Eu sigo ela, aí mandaram as perguntas, as caixinhas de perguntas para ela.
Vem cá, vocês estão perdendo a cultura de vocês? Porque o indígena não era para ter celular iPhone. Aí ela disse assim, agora eu vi mesmo. Quer dizer que o indígena ele não tem direito de se atualizar e ter um telefone bom? Isso é discriminação. Estava discriminando porque uma indígena tinha um iPhone, meu caro diretor. Estava discriminando ela, dizendo assim, Maria, indígena não poderia ser gente. Aí ela disse, gente, eu também sou gente. Entendeu? Eu sou gente. Mas vocês estão perdendo a cultura, vocês estão usando celular. Ela de jeito, não, ainda nós valorizamos nossa cultura indígena. Então, meus queridos, existe a exclusão econômica, porque, tipo, olhar para você e dizer, ixi, é pobre. Ele é pobre, tem jeito de pobre. Como é que tu sabe que o cara é pobre? Entendeu? Como é que tu sabe que o cara é pobre? Só porque o cara tá de chinelo e bermuda? Entendeu? As pessoas acabam julgando, estereotipando. Então, existe a exclusão etária, né? Por faixa etária, né? A exclusão etária, que designa a exclusão por questão de idade. Nossa, entendeu? É muito velho, não sei o que, acaba tendo aquela discriminação. Isso é erradíssimo. Então, meus queridos, existe a exclusão de gênero, quando é o gênero masculino e feminino, que é exemplo das mulheres. Exclusão comportamental, que é direcionada à exclusão sobre o comportamento destrutivo dos indivíduos tóxicos, né, dependentes, é zumbi e tal, o cara é drogado, não sei o que. Aí existe a patológica, que é a exclusão de pessoas, por exemplo, só porque a pessoa é portadora de HIV, as pessoas às vezes discriminam, não abraça, não fala, existe isso. Ou só porque a pessoa é corintiana, né, meu querido Tonho do Braz, a pessoa pega, vixe, é corintiano, não vou andar com ele não. Existe esse tipo de exclusão, tá, gente? Existe a xenofobia, que é a versão estrangeiro, certo? Né? A pessoa tá com xenofobia, o cara é africano, o cara é da Argentina, o cara é isso. Existe a discriminação regional, que ocorre na aceitação de pessoas dentro do mesmo país ou similar, também é considerada similar à xenofobia. Por exemplo, discriminação de cidadão de um estado pelo outro. Por exemplo, eu vou em São Paulo, eu vou de São Paulo para Ribeiro, em Salinas. Aí eu falo engraçado, né? Eu sou de São Paulo, falo porta. Ei, bicho, a porta. Abre a porta. Hein, amor? É amor. Amor, vem cá, amor. Tu abriu a porta. Entendeu? Aí as pessoas de Salinas e Ribeiro Piauí começam. Não sei o que. É cabeça de piqui, é cabeça não sei de que. Aí começa a falar, né? Ao contrário, eu tô dizendo isso que acontece. Quando eu fui em São Paulo, me chamava de Piauí, o povo. Eu cheguei lá, e aí, Piauí? Aí eu disse, não, cara, meu nome é Gilvan. Porque eu passei só 5 dias lá fazendo um treinamento. Aí eu disse que era de Teresina, Piauí. E eles acabaram me apelidando como Piauí. Olha, senta aqui, Piauí. Aí eu percebi que era uma forma de discriminação, né? Não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Pessoal tudo de outra região. Entendeu? E aí, Piauí, como é que tu pagou esse curso? Aí eu digo, rapaz, foi suando, guardando dinheiro. Fiz um curso lá de Vicente Falcone. Lá por 5 dias no hotel. Foi muito bom. Foi uma das melhores viagens que eu já tive em toda a minha vida. Esses treinamentos. Tô pretendendo voltar lá de novo. Muito bom. Cidade assim diferente. A gente fica com medo. Ó, tá vendo aqui, gente? Rapaz, é costume chamar a gente de Piauí. Só pode, meu irmão. Porque acabei de saber aqui também, meu diretor passou por a mesma experiência. Olha que interessante, gente. Que loucura, né? É complicado. Tolerância religiosa. Eita, meu amigo, isso aqui é muito. Só porque eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou da Umbanda, eu sou da Igreja Deus e Amor, eu sou da igreja. As pessoas acabam tendo intolerância religiosa, gente. É complicado. Manda um abraço aí para o meu aluno, David, né? David, é o meu querido, é o David. Então, gente, deu para entender a intolerância religiosa atualmente
tem demais. Por região, xenofobia tem demais. Então, gente, cuidado com esse tipo de discriminação. Atenção, todas as formas de exclusão estão relacionadas com o aspecto cultural do país, da região, da sociedade em que as pessoas estão inseridas. Toda instituição desenvolver políticas de forma constante é fundamental. Entre as políticas é possível citar aspectos mencionados em aulas anteriores, como desenvolver, implantar governança corporativa, código de normas de conduta, incentivar e tornar as políticas éticas em uma prática cotidiana, certo? É importante, meu querido David. A gente implantar a governança corporativa e o código de norma de conduta justamente para tentar minimizar. Lá onde eu trabalho, em outra instituição, presencialmente, lá tem um código de conduta, onde a gente deve seguir esse código de conduta, certo? Para as questões, para não discriminar ninguém, certo? Não discriminar e nem cometer algum erro, certo? Alguns tipos de erros, porque é importante, meus queridos alunos, a gente tomar bastante cuidado, certo? Para não cometer erros, certo? Esses erros que são comuns, tá? Então, cuidado, meus queridos. Pense bem antes de agir. Incentive políticas éticas numa prática cotidiana na sua vida. Então, a gestão corporativa não pode ficar alheia diante da realidade de preconceito, discriminação, segregação das pessoas, considerada de maneira arbitrária. Por isso, discutiremos agora princípios e valores que geram a gestão inclusiva e na humanidade das organizações. Vamos discutir agora a gestão corporativa. Não pode ficar alheia diante da realidade de preconceito, discriminação e segregação das pessoas, considerando de maneira arbitrária como inferiores. Por isso, discutiremos agora princípios e valores que geram a gestão inclusiva e humanizada nas organizações. Então, políticas para inclusão social. Quais são, professor? É algo muito importante. Ela está relacionada à justiça e à equidade. A justiça, meus queridos, significa as instituições são justas quando têm por fundamento princípios morais, não fazem nenhuma distinção arbitrária entre as pessoas e a fixação de direitos e deveres. Já a equidade, tornar igual, consiste na adaptação da regra existente na situação concreta, certo? Observando os critérios da justiça, que é o princípio da liberdade igual, do princípio da oportunidade justa, o princípio da diferença, certo? O princípio da diferença. Então, tudo isso nós temos de suma importância, que é a política para a inclusão social. Nós temos o princípio da isonomia ou da igualdade, que é vista no próprio Constituição Federal de 1988, tá? Constituição Federal de 88, a gente escreve assim. No artigo 5º, certo? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes ou não no país, a inviolabilidade do direito, a liberdade e igualdade da segurança e a propriedade. Então, a política de inclusão é algo muito relevante para qualquer governo, gente. Ele deve ser regido pelo princípio da igualdade ou da isonomia, que está previsto na própria Constituição, que é esse princípio da igualdade. Lembrando, gente, que toda Constituição ela tem uns princípios
explícitos e implícitos. Deu para entender, pessoal? De São Miguel do Tapuio. Está ligado aí conosco. A galerinha aí de São Miguel do Tapuio, da escola Dona Rosaura Muniz Barreto. Parece que eu conheço essa escola. É uma escola que pega ali, tem um Banco do Brasil. Tem um Banco do Brasil. Do lado do Banco do Brasil tem um hotel. Aí nesse hotel aí de esquina, só descer a rua, chega a escola Dona Rosauro Muniz Barreto. Eu acho que é essa escola. Eu já dei aula aí nessa escola, meus queridos, pela faculdade FACAP. FACAP, eu posso estar errado, certo? Então, bacana, São Miguel do Tapuio, cidade maravilhosa. Tive o privilégio de passar uns tempinhos dando aula aí, meu querido diretor. Eu dei bastante aula. Então, todos nós somos iguais perante a lei. Então, nós temos os princípios explícitos, que é aquele que aparece, que está no artigo 37. Artigo 37 da Constituição Federal de 88, que são explícitos. E tem os implícitos, que é esse que eu estou falando aqui, que é o princípio da igualdade e da isonomia, certo? Então, a isonomia, gente, ela assegura todas as pessoas são iguais perante a lei, considerando suas condições diferentes. A isonomia, certo? Ele considerando suas condições diferentes. É tratar todo mundo igual na medida das suas igualdades e tratar todo mundo desigual na medida das suas desigualdades. Os iguais devem ser tratados de forma igual. Os desiguais devem ser tratados de forma de minimizar estas desigualdades, certo? Os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais devem ser tratados na medida de minimizar suas desigualdades. Por esse motivo, a legislação brasileira é diferente para os desiguais. Por isso que tem lei do idoso, lei Maria da Penha, lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei não sei o que. Então, tem várias legislações que protegem. Tem leis próprias para cada categoria. Por exemplo, o Estatuto do Idoso é uma lei própria apenas para o idoso. Certo? Ele se enquadra para tentar ser mais inclusivo possível. Ok, meus queridos? Tranquilo? Então, a maioria, vamos lá, pessoal de Santa Rosa do Piauí. A maioria das vezes, as outras pessoas de outro estado discriminam o nosso Nordeste devido à sua cultura. Também, né, dos costumes, isso também faz parte de uma discriminação social, segundo a turma de Santa Rosa do Piauí. Muito bem, meus queridos Santa Rosa do Piauí. Gostando de ver essas questões. Ok? Tranquilo? Deu para entender, compreender que a nossa turma Santa Rosa do Piauí colocaste aí pra gente sobre a discriminação, meus queridos. Direitos sociais, professor. Nós temos a política de inclusão social, que está previsto no artigo 6 da Constituição Federal de 88. São direitos sociais às pessoas, para todos, sem discriminação. A educação, a saúde, o trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, de forma desta Constituição. Os direitos sociais está previsto no artigo 6 da Constituição Federal, afirma, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, à moradia, o lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, meus queridos, apesar da abrangência do direito, e eles não estão garantidos por todo o povo que reside no Brasil, é um dos aspectos que torna as políticas públicas e privadas uma inclusão social mais relevante. Por quê?
Porque, meus queridos, há uma limitação de recursos. E a exclusão social acaba não sendo de maneira tão efetiva dentro da sociedade. Então, o crescimento da exclusão social no mundo torna o governo incapazes de realizar a inclusão social de todas as pessoas, principalmente dos desempregados ou do subemprego, certo? Então, essa é a realidade, obriga que as empresas, a sociedade civil organizada e as pessoas físicas contribuem para projetos. Por isso que nós temos que desenvolver projetos de inclusão social. Projetos de inclusão social. Então, esse projeto de inclusão social é de suma, hiper, mega importância dentro das organizações. Tais exclusões refletem que toda a sociedade, gente, inclusive as empresas públicas e privadas, pois elas compõem essa sociedade. Ela tem que contemplar suas normas de conduta, políticas que buscam evitar, impedir comportamento de segregação, que tenha as políticas claras de inclusão social, certo? Que incentive projetos, ações sociais. Segundo Druck, afirma que as instituições sem fins lucrativos terão de obter dinheiro adicional de que necessitam principalmente pessoas físicas, como sempre fizeram, certo? Pessoas físicas, como sempre fizeram. Então, gente, é importante toda empresa, aplicando a sua governança corporativa, diminua ou minimize as limitações de recursos, certo? Essas limitações de recursos e a exclusão. Ok, meus queridos alunos? Então, nós temos que pensar nesta situação. Tranquilo? Então, gente, o Código de Conduta Empresarial prevê o quê, professor Gilvan? Então, o Código de Conduta Empresarial deve citar ações como previsão do Código de Conduta, as políticas inclusivas aos deficientes, como algumas empresas, pessoal, de várzea branca. Algumas empresas, elas trabalham em cima disso. Trabalha em cima dessa situação. Então, a previsão de conduta, as políticas inclusivas, portanto, as empresas devem prever suas políticas. Continuar com a acessibilidade, a forma de discriminação. Então, tem que ter punição a qualquer forma de discriminação. E as punições, ela deve ser mais rígida, meu caro diretor. Então, por exemplo, a previsão do Código de Conduta, as políticas inclusivas. Então, portanto, as empresas devem prever suas políticas internas, a busca contínua da acessibilidade, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? A participação direta ou indireta em projetos. É fundamental que a iniciativa privada, órgãos governamentais, terceiro setor desenvolvam projetos de inclusão social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tem que ser colocado, certo? Então, o Código de Conduta Empresarial ele tem que ter essa inclusão, participação direta e indireta de projeto. Tem que desenvolver projetos para fazer com que essas pessoas, da melhor forma possível, se sinta mais valorizada. Então, compreendendo a base legal que assegura o pleno exercício dos direitos para todos os brasileiros, sem exceção, podemos agora falar da gestão humanizada. Então, uma empresa ela tem que trabalhar com essa aqui, ó. A gestão humanizada e gestão inclusiva, meu diretor. O que seria a gestão humanizada? A adaptação do processo de produção de uma empresa às necessidades do empregado, garantindo a produtividade esteja sempre aliado com a harmonia, bem-estar, satisfação dos trabalhadores. Só que, atenção, meus queridos, a gestão humanizada nas empresas não está diretamente ligada ao trabalhador com deficiência, mas com o bem-estar de todos, independente da sua deficiência, independente se ele é negro, independente se ele é estrangeiro, independente de qualquer coisa. Então, eu tenho que fazer uma gestão humanizada nas empresas, valorizando todos os empregados. Todos. Então, a gestão inclusiva tem como objetivo
trazer a diversidade, a inclusão, certo? A inclusão. Então, a inclusão diz respeito de quê, pessoal? A inclusão diz respeito da forma que a multiplicidade de características deve aceitar a nossa sociedade. Aceitar como algo natural. A inclusão é garantido que todos os grupos pertencentes à diversidade têm espaço. Tem espaço, meu querido aluno. Tem espaço assegurando a igualdade de chance e oportunidades. Então, meus queridos alunos, infelizmente, boa parte das empresas promove somente integração dos seus funcionários. Ele não garante que todos os grupos pertencentes à diversidade tenham espaço no ambiente de trabalho. Ele não garante a chance de oportunidade. Às vezes tem vários problemas dentro de uma instituição. Infelizmente. Infelizmente. Deu para entender? Tranquilo? Conseguiram compreender, entender a importância? Meus queridos da Unidade Escolar Expedito Cronenberg dos Reis, aí em Ribeiro do Piauí. Muito bem, a escola também de Simões, a escola Raul Sérgio, entendeu? E a escola Dom Edberto, certo? Está aí todo mundo aí nativa na escola Dom Edberto. Muito bem, diretor. Hoje nós temos a participação em massa, meu diretor, de muito alunos. Aí isso é eu fico muito feliz por todos esses alunos estarem aqui presentes, ligados. Podia estar fazendo outras coisas, mas estão aqui buscando conhecimento, meus amados. Buscando conhecimento. Bem bacana. Então, a inclusão diz isso. A inclusão é garantida a todos os grupos. Então, meus queridos, atenção. A gestão inclusiva deve estar em conformidade com as ações afirmativas promovida pelo Estado, criando com o intuito de atribuir direitos iguais ao grupo das sociedades que são oprimidos ou sofrem sequelas do passado, da opressão. Então, essas ações afirmativas, certo? Elas colocam cotas sim, cotas agora, cotas enquanto forem necessárias. Existe esse tipo de ação afirmativas que divide a sociedade. Como algum de vocês aí na cidade Santa Rosa do Piauí, parece, colocou aí que não era a favor das cotas, enquanto outros são a favor dessas ações afirmativas. Que são essas ações? São ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdade social, visando a compreensão das desvantagens criadas e reproduzidas socialmente. As ações afirmativas são, portanto, políticas sociais de combate à discriminação étnica, racial, religiosa, de gênero ou de casta. Então, o sistema de cotas raciais implementados nos concursos de admissão nas universidades brasileiras, meus queridos, o sistema de cotas raciais implementado nos concursos de admissão nas universidades brasileiras foi um primeiro exemplo de ação afirmativa, porém deixou a sociedade dividida em relação a este assunto bastante polêmico. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e assim nós temos aí a divisão, cada um com seus argumentos. Cotas para negros, índios, pessoas de baixa renda, também foi criado outros exemplos. Cota para contratação de pessoas com deficiência nas empresas, porque muitas empresas não queriam contratar
contratar pessoas com deficiência. Então, por isso que foi colocado seguro-desemprego para desempregados, licença gestante sem prejuízo de emprego, salário com duração de 120 dias, licença paternidade que ainda não existe, uma lei para nós, meu querido diretor, quando você tiver seus 5 meninos, não existe uma lei especificamente dizendo quantos dias nós temos direito. Tem empresa que dá 3, tem empresa que dá 1, tem empresa que dá 2, tem empresa que dá 15 dias. Conheço empresas, por exemplo, do meu cunhado, ele é PM do Maranhão, PM da Maranhão há 15 dias que ganha. Aí eu digo, caraca, 15 dias pra tu ficar bebendo o mijo do menino. Como diz, ei menino, tu vai beber o mijo. Não sei se tu já ouviu falar essa expressão, meu diretor. Beber o mijo é comemorar, bebemorar. As pessoas falam muito. Então ainda não existe. Observações, ações afirmativas aprofunda a temática, tá, gente? Ela busca tentar reparar aquele dano, certo? Então a inclusão social, ela pode acontecer através dessas ações afirmativas. Nós temos aí a Sociedade Benfeitora de Jaguaré, que é uma organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de projetos socioeducativos e de profissionalizantes. Sociedade Benfeitora de Jaguaré, certo? Que interessante essa sociedade. Nós temos uma organização fundada por empresários que reúne na região de Jaguaré desde 1958. É uma organização não governamental que oferece programas programas socioeducativos. Nós temos aqui em Teresina a igreja Nossa Senhora da Paz, que fica na Vila da Paz, que ela tem projetos também, projetos que atendem crianças e adolescentes, né, em situações de vulnerabilidade, por meio de projetos socioeducativos e de profissionalização aqui, Teresina, a Nossa Senhora da Paz, que eu tive o privilégio de dar uma palestra, um treinamento para essas crianças nessa instituição, Nossa Senhora da Paz, e eu achei bem interessante, né? As crianças super, hiper bem educadas, gente. Gostei demais da educação das crianças. As crianças trataram-me super, hiper, mega bem nessa situação. Gostei demais. Oferece também oficinas proporcionando alimentação, né, arte, dança, música, esporte, cultura e lazer, reforço escolar, iniciação a uma profissão. Então, ele oferece oficinas, proporciona alimentação, atividades em arte, dança, música, esporte, cultura, lazer, reforço escolar. Né? Eu achei super, hiper interessante, né, essa política para a inclusão social, né, dessas comunidades, né, dessas situação que está. Então ajuda bastante. Então as ações afirmativas, gente, ela está prevista, né? Ela também pode estar prevista através de leis, legislação. Nós temos a lei do idoso, Estatuto do Idoso. Nós também temos a lei do racismo, tá? Que é a lei 7.716 de 1989. Negar acesso a cargo público ou privado por preconceito é crime, certo? É crime. Sinto muito, mas você não está qualificado para o cargo, certo? Tipo de situação. Só porque a pessoa é negra, aí tem gente que não seleciona. Deu para entender? Narutin memes. Deu para entender, Naruto? É o Naruto de Santa Filomena, certo? Tem um Naruto aí. Rapaz, isso aí gosta de desenho, né? Esta lei estabelece punições para crimes da discriminação contra a raça, cor, religião, procedência nacional. Alguns crimes são a lei do racismo, pedir acesso a serviço público, negar a contratação. Um exemplo que acontece muito: estamos aceitando currículos de pessoas bonitas. Bonitas? E tem como
A beleza é muito subjetiva. Alguém bem que pode achar meu diretor bonito e o Gilvan, e lá na frente alguém pode nos achar feio. É muito subjetiva essa questão de beleza. Eu sempre falo, a beleza está nos olhos de quem vê e na mente dessa pessoa. Mamãe me acha lindo. Lá na frente tem gente que não acha, é assim. Existe essa diferença. Entendeu? Às vezes você tem um relacionamento de um diretor. Tu acha tua esposa linda, cara. Aí chega o outro, eita, cara, tá casado com a mulher feia. Mas se eu acho ela linda, o importante é eu achar. Então, às vezes, gente, tem essa questão de a pessoa acabar discriminando. A pessoa tendo preconceito, certo? Impedir o acesso a transporte, deixar de atender o cliente, entendeu? Porque ele é negro ou algo do tipo. As minorias, meus queridos, nunca se esqueçam disso, são alvos de discriminação e preconceito sempre. Portanto, ao buscar punir esses crimes, o Estado protege os grupos minoritários fazendo leis, certo? Fazendo leis rígidas para poder conseguir atingir os objetivos. Então, percentuais mínimos de pessoas portadoras de necessidade especial, ou ações afirmativas de uma lei que informa que uma empresa abaixo de 100 empregados, ela não é obrigada a contratar, mas tem empresas que contratam, gente. Agora, se você tiver 100 a 200 funcionários, você tem que contratar 2 ou 4 pessoas com necessidade especial. Se a empresa tiver 201 a 500, ela tem que contratar 3%, ou seja, 6 a 15. 6 a 15. Se ela tiver 501 a 1.000 funcionários, ela tem que contratar 40 a 20 empregados, ou seja, 4%. Mas se ela tiver mais de 1.000 funcionários, ela tem que contratar 50, que é a quantidade de empregados com necessidade especial, meus queridos. Deu para entender? Então, gente, as pessoas com deficiência devido à maior exclusão social, muitas vezes têm dificuldade até de estudar, de frequentar ambientes por fatores limitantes, como falta de planejamento das instituições, falta de políticas públicas e privadas. A Constituição Federal, gente, de 88, no seu artigo 207, inciso 3, declara que é dever do Estado a garantia de atendimento educacional especializado a portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular. Gente, 10 anos atrás, quase não existia rampa nas escolas, não existia banheiros adaptados. Se você pesquisar aí na sua escola, tem escola há 10 anos atrás que não tem, de maneira alguma, meus queridos, de maneira alguma, essas ações afirmativas, entendeu? Isso é ruim, meus queridos alunos. Isso é ruim. Então, nós, como pessoas importantes da sociedade, certo? Vocês são transformadores da sociedade. Vocês têm que buscar, meus queridos alunos, essa inclusão, fazer com que as pessoas se tornem mais inclusivas da melhor forma possível, certo? Conseguiram compreender? A inclusão, ela é de suma importância. Na própria lei, ela prevê isso. A própria lei, ela prevê a inclusão. A Constituição Federal de 88 declara que é dever do Estado a garantia de atendimento educacional especializado a portadores com deficiência, principalmente na rede regular de ensino, certo? Isso foi muito, muito, muito bacana. Então, gente, existe a lei das cotas. As empresas devem não apenas prever procedimento de norma de conduta, mas também realizar ações para inclusão, planejamento de infraestrutura, comercialização. Que políticas e práticas cotidianas tem que ter, professor? Política de contratação, de treinamento, de inclusão, adaptação de deficiência, a necessidade de política para as pessoas receberem de forma adequada, pessoas com deficiências. O que é reserva legal de cargos, professor?
que a lei prevê? A lei de cotas. No artigo 93 da Lei 8.213 de 91, a legislação estabeleceu a obrigatoriedade das empresas com 100 ou mais empregados preencherem sua parcela em seus cargos com pessoas com deficiência. São chamados de reserva legal de cargos, também conhecido como lei de cotas, previsto no artigo 93 da Lei 8.213 de 91. 8.213 de 91. Então, a Lei 8.000, certo? Vocês sempre vão colocar 8.213 de 1991, artigo 93. Pronto, já aprendi qual é a lei, professor. Então, o artigo 93 diz assim: a empresa com 100 ou mais empregados é obrigada a preencher 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiências habilitadas, por exemplo. Até 200 empregados, 2%. Até 201, 3%. Até 501, 4%. Até 1.001, 5%. Então, a lei de cotas trabalha um direito de todos. As pessoas com deficiência contempla 2 grupos de trabalho: pessoa com deficiência e pessoas beneficiários, reabilitados pela Previdência Social. As pessoas são divididas em seguintes categorias: física, são alterações articulares, nanismo, amputações, paralisia cerebral, auditiva, visual, intelectual e mental psicossocial. Transtorno de espectro autista, síndromes epilépticas. Então, tá aí, meus queridos alunos. Essas são as ações afirmativas que devem ter uma instituição pública ou privada, gente. Desde 98 está sendo justo, gente. Desde 1998 procura-se trabalhar essa questão de ser justo, certo, meus queridos alunos? Então procurem saber bastante disso, certo? Trabalhar de forma justa essas empresas. Conseguindo compreender, meus queridos alunos? Ou não? Então vejam bem todos esses fatores. Deu para entender, meus queridos? Ou não, meus queridos? Alguma dúvida? Tranquilo? Ou não? Vamos lá, meus bebês. Minhas tranquilidades. Vamos lá. Vamos lá, alguma dúvida? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos passar para frente. Atenção, a condição da pessoa com deficiência pode ser comprovada por meio de laudo. Tem que ter um laudo. Minha irmã tem. Ela é surda 100% de um ouvido e 25% do outro. Ela tirou um laudo médico. Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. Certo? Então, é muito importante essas questões. Então, vejam bem. Aí, podemos os empregados com deficiência ficar em um certo
visto setor isolado. Não, visto que essa atitude ela vai ser segregacionista, que não permite a integração desse segmento, eliminar suas possibilidades de progresso dentro do emprego. Isso não pode ele trabalhar de maneira isolada dentro de uma empresa. Por isso, eu recomendo, se é medida possível, que todo o setor da empresa seja alocado com pessoas com deficiências, de acordo com artigo 2 da recomendação número 168 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, certo? Ela fala bastante sobre isso. Então, o que a empresa deve fazer para evitar que o empregado seja tratado de forma preconceituosa pelo chefe ou pelo coleguinha com pena? Peninha, olha, coitado. Tal, não pode. Então, sensibilizar o seu quadro funcional no sentido de eliminar preconceitos, estereotipo, outras atitudes que atendam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito, a convivência com as pessoas com deficiência, a interamericanizada para a eliminação de todas as formas de discriminação, todas tem que ser eliminado, todas. O que é manter em seu ordenamento interno normas sobre tratamento a ser dispensado aos empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir, reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções, certo? Tudo isso daí, gente, tem que ser evitado. Principalmente se você tem um colega com alguma necessidade especial, você não pode ter aquele sentimento de, ai, coitadinho, olha ele é tão pequenininho, tão bonitinho de forró, tal. Oh, quer ajuda aí, gente? A gente tem que, da melhor forma possível, saber, certo? Trabalhar essas questões, tá? Saber trabalhar essas questões. Então, manter o ordenamento interno. Então, vamos ver aqui um estudo de caso. Vamos trabalhar aqui um estudo de caso para a gente entender melhor. Uma empresa fictícia possui 1.540 funcionários, porém nunca se preocupou em contratar pessoas com deficiência. No ano passado, recebeu uma visita do Ministério do Trabalho e Emprego, que exige contratar as pessoas com deficiência na quantidade suficiente para atender o decreto 3.298 de 1999. Aí o que acontece, meus queridos alunos? A empresa imediatamente realizou as seguintes medidas para evitar a multa. Elaborou um plano de contratação para regular a situação em 2 anos, comprou um espaço publicitário em jornais de grande para divulgar as vagas, criou vagas adicionais da empresa, mas que ainda não sabia as funções corretas desses cargos, contratou um profissional por 10 horas semanais para gerenciar os novos contratos, é externo e não tem muita coisa clara dentro dos valores e missão da empresa, convocou os funcionários da empresa para dar uma palestra para avisar que as pessoas com deficiência iriam ingressar. Na palestra informou que era funcionários terem paciência com o limite, né, dos contratos, disponibilizou salas para os deficientes trabalharem sem ser incomodados pelos outros profissionais. Olha, começou muita coisa errada aí, tá? Vocês podem observar. Após um ano de cenário seguinte, o deficiente ao chegar a demonstrar muita motivação, mas perceptível que a motivação não continuou nas próximas semanas. Por quê, professor? Contratou 60% do mínimo exigido por lei, porém 30% saiu da empresa. Por muitos tiveram dificuldade da adaptação. O profissional responsável por realizar o gerenciamento das atividades apresentou um relatório que demonstrou pouca produtividade. Veja aí como foi um erro, certo? Não dá o treinamento correto. Então, gente, a empresa estava preocupada, pois se continuava dessa forma, não irá atingir a meta, certo? Então, quantos funcionários com deficiência a empresa deverá ter no mínimo nesses 2 anos, de acordo com o estudo de caso? Quais ações a empresa deverá realizar para ter sucesso? Porque ela começou toda errada, gente, vocês viram aí. Como aumentar a produção e a motivação dessas pessoas com deficiência? A empresa contratou as pessoas com necessidade especial por contratar. Ela nem sabia o que eles iam exercer dentro da empresa. Colocou por colocar. Só isso. E colocou de maneira isolada, não fez a integração de maneira correta. Então esse foi um dos piores erros que essa empresa, um estudo de caso que eu estou colocando,
colocou aí para vocês conseguirem compreender. Então, isso é errado, meus caros alunos. Isso é errado demais. Uma empresa ela tem que saber fazer a integração dos seus colaboradores de uma maneira positiva, meus amados alunos. Então, esse estudo de caso vocês vão deixar. Próxima aula, nós vamos deixar na próxima aula essas questões, tá? Para a gente discutir a situação. Tranquilo, meus queridos alunos? Há alguma dúvida em relação ao que foi exposto na nossa aula de hoje, meus amados alunos, ou não? Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gostaria muito que vocês tivessem mais participação. Muito obrigado. Até a próxima, meus queridos alunos. Tchau, tchau.